Cá, então vamos abrir esse bloco com imagens, atenção, da queda de um helicóptero e que aconteceu às margens do rio Turvo, lá em Capitólio, minha querida Capitólio, toda ligadinha conosco, que fica lá no sul de Minas. 4 pessoas ficaram feridas no acidente que ainda será investigado. Mas eu vou dar uma babadinha, olha só. O helicóptero decola às margens do Lago de Furnas, em Capitólio, e começa a voar em círculos. Menos de 40 segundos depois, cai. Segundo o Corpo de Bombeiros, o helicóptero perdeu a estabilidade durante a decolagem. Este vídeo mostra os passageiros já do lado de fora da aeronave. Ainda de acordo com os bombeiros, 4 pessoas estavam na aeronave e 3 delas tiveram ferimentos leves. Elas foram socorridas e levadas para um hospital em Passos. A perícia foi ao local e o laudo técnico vai apontar as causas do acidente. Meus amigos, conversava eu com uma pessoa muito entendida nessas questões aeronáuticas hoje pela manhã, meu querido Fernando Viana, e ele explicava para mim que uma coisa que fez com que o número de acidentes acontecesse é justamente o acesso que pessoas que não tinham acesso a bens de consumo como helicópteros passaram a ter. E é verdade. Ao contrário do que acontece com as informações, que a pobreza está crescendo e está crescendo demais, mas a classe mais abastada passou a se conceder benefícios como esse. Se você pegar, por exemplo, fotografias do Lago de Furnas, principalmente cidades que estão se projetando no cenário do turismo, por exemplo, você vai ver lanchas caríssimas, estacionadas nos piers das cidades como Capitólio, minha querida Capitólio. Lanchas caras de 4, 5, 6 milhões de reais. E uma pessoa que tem capacidade de possuir uma lancha, comprar uma lancha de 5 milhões, gasta no mínimo seus 50 mil para manter por mês. No mínimo seus 50 mil. Funcionário, óleo, manutenção e escambau. Agora, detalhe. O meu amigo veio soltar para mim, o colibri veio soltar para mim aqui no meu ouvido, que o responsável, ou os responsáveis, tanto pela parte aeronáutica lá em Capitólio, quanto pela parte náutica em Capitólio, e acredite vocês, para quem não sabe, quem deveria cuidar da parte náutica, das embarcações do Lago de Furnas, é a Marinha em Santos, cidade de São Paulo, em Santos. Tá aí, tá tudo abandonado, não tem vistoria. Agora, sabe qual que é o meu sonho? Eu queria que alguém da Marinha ou que alguém da aeronave viesse dizer que eu estou mentindo e trouxesse para cá os documentos. Que tem uma coisa que eu sonho, alguém falar que eu estou mentindo aqui, que eu tenho uma vontade de pedir desculpa. Mas ao contrário do que acontece, no ano passado, Gabriela Camargos, nós também noticiamos um acidente de avião lá em Furnas. Pai e filho foram fazer uma aterrissagem no encontro de aeronaves lá e morreram lá também por causa disso. Também não, morreram. No caso aí, ficaram feridos, mas não houve morte, não houve vítima fatal. O que está acontecendo é o seguinte: será que houve imprudência? Será que houve imperícia? Será que houve negligência? Aquelas 3 funções básicas que se montam a teoria da culpa. O cara tem culpa. Por quê? Porque ele não sabia pilotar e foi pilotar, porque ele foi fazer uma manobra que não deveria fazer, ou porque ele estava voando muito negligente, muito baixo, quando deveria voar numa altitude maior. Isso tudo é a perícia que vai apontar. Mas enquanto não aponta, final de semana desse povo aí, primeiro, está na mão do anjo. O anjo operou mais um milagre, saiu da festa lá no Inastan, lá como é que é aquele diabo que tem, daquela dança de funk lá, e foi lá pro Lago de Furnas socorrer esse povo aí, ó. E helicóptero cai em rios, lá no rio, lá em pé de Capitólio, Minas Gerais. Graças a Deus ninguém morreu não. Mas tá tudo na conta do anjo, tá não, Gabi? Tá tudo na conta do anjo. O que aconteceu? Só a perícia vai identificar. Bora, galerinha, dá o jeito de vocês aí. Você já imaginou se esse cara dá mais uma volta e cai perto desse pessoal que filmou aí? Deus me livre e guarde. Aí, ó. Ele falou que foi o vento de cauda. Aí eu perguntei para Fernando Viana, só para explicar rapidinho. Dependendo da tangência que a aeronave está fazendo, da curva, ou da própria linha reta que ela está pegando, um vento mais forte pode pegar em alguma parte da aeronave, e nesse caso, basicamente na cauda, e pode tirar a estabilidade produzida por aquela rodinha que fica atrás. Aí você está no vento de cauda, ele desestabiliza a aeronave, aí a hélice está rodando em cima, perde completamente a direção. E pelo que está vendo aí, ó, houve uma perda de direção de fato. Meu querido Fernando Viana,
grande piloto, hoje é um dos responsáveis por uma empresa na China de transporte de material. Liguei para ele pela manhã, mostrei a ele o vídeo e ele explicou para mim o que estava acontecendo. Mais uma vez, prudência, caldo de galinha não está fazendo mal a ninguém. Vai fazer voo assim? Veja quem está dirigindo e veja as condições para poder fazer o voo.